Queremos cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor todos aqueles que têm sempre nos acompanhado aqui por meio do programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos começando mais uma aula, essa aula de número 4, que tem como tema a providência divina na fidelidade humana. Estaremos estudando essa aula já no próximo domingo agora, dia 26 de outubro. E para tanto queremos abrir então o texto, esta aula com o texto áureo, melhor dizendo, que está registrado no livro de Daniel, capítulo de número 3, o versículo 17. Vamos ler? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo, da fornalha de fogo, ou do forno de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei. Esse é o nosso texto áureo, então abrimos aqui esta aula com esse tema. Então vamos caminhar um pouquinho aqui dentro desta aula. Esta aula vai abordar sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor erigiu, Então ela não tem nada a ver com aquela estátua relatada no capítulo 2 de Daniel, da qual estudamos, Então nós vamos ver a diferença entre uma e a outra. A introdução da aula, ela diz que a história então narrada no capítulo 3 de Daniel, possivelmente então ocorreu no final já do seu reinado, ou seja, o seu reinado já estava então findando-se quando ele então erigiu aquela estátua, Então podemos constatar que aquele monarca, ele esqueceu-se então das suas palavras, da revelação do que ele havia sonhado e bem como da sua interpretação. Olha só, o próprio Daniel, naquela ocasião, quando Daniel, então, ele deu-lhe a revelação, ele caiu, então, Nabucodonosor, ele caiu com o rosto em terra. A palavra de Deus fala que ele adorou a Daniel e respondeu a Daniel da seguinte forma, Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então ele esqueceu dessas palavras que outrora ele tinha dito, quando da revelação, daquele sonho que ele havia sonhado e a sua interpretação dada pelo profeta Daniel. Agora, segundo comentaristas, o sonho que Nabucodonosor então ele tivera anteriormente, possivelmente então o influenciou a ponto dele chegar e erigir aquela estátua. Afinal de contas, dentro daquela história ali, ao longo da história, ele deixou-se influenciar, porque no sonho anterior, a cabeça simbolizava, representava Babilônia, e quem estava no poder naquela época era aquele monarca. Então nós observamos que a vaidade então tomou conta do seu coração, e ele, todo envaidecido, ele coloca então, ergue aquela estátua no campo de Dura, que segundo historiadores, aquela estátua podia ser vista a quilômetros de distância, sendo que ela então proclamava todo o esplendor a todos, ela proclamava a todos o esplendor do homem que havia então projetado, arquitetado, e também bem como também a glória do rei que ela simbolizava. Olha só, Então esta aula ela vai ratificar a fé dos 3 jovens hebreus, daqueles 3 homens hebreus, que não se deixaram se intimidar ante as ameaças
de um monarca mortal. O primeiro capítulo da aula ele vem abordando acerca sobre a tentativa de se instituir uma religião mundial. Olha só, primeiramente nós observamos aqui dentro deste capítulo, então, a grande estátua. É o primeiro ponto que queremos então abordar. Nabucodonosor, então, ele ordenou que uma grande estátua ela fosse então construída, né? Ao invés de ser apenas a cabeça de ouro, toda ela era de ouro, ou seja, da cabeça aos pés, né? E nós observamos então, isso está relatado em Daniel no capítulo 3, né? Ele relata essa verdade. Então Nabucodonosor, por meio desta atitude, ou seja, dessa construção desse monumento, desejava então mostrar a glória perpétua e universal de Babilônia. Realmente ele havia se envaidecido. E segundo está registrado na palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 3 de Daniel, fala que esta estátua ela media 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Então nós observamos, se formos usar a numerologia bíblica, né, nota-se que essas medidas então elas não foram por acaso, porque o 6 ele é conhecido como o número então do anticristo, ou da imperfeição humana, o número do homem, né? E logo então podemos perceber que a repetição então do 6 nessa estátua era uma indicação então de que ela simbolizava, na verdade, todo o panteão de deuses da Babilônia. Evidenciado, é lógico, no versículo de número 12 desse mesmo capítulo. Então a finalidade da construção desta mega estátua, podemos assim chamar, era para que os representantes, os súditos de Nabucodonosor, todos sem exceção, se ajoelhassem e adorassem a estátua. Olha só, as pessoas ao fazerem isso, por sua vez, estava adorando Nabucodonosor, porque aquela estátua representava o rei, representava o monarca. Em segundo lugar, dentro desse capítulo, nós encontramos aqui a diferença entre as estátuas. Olha só, vamos observar os detalhes. No capítulo 2, estudamos aqui na aula passada, Nabucodonosor ele tem um sonho, e esse sonho é um sonho profético, dado pelo Senhor acerca do império atual, do império de Babilônia, e dos demais impérios que se levantariam. E tem mais, aquele sonho ainda representa os acontecimentos futuros, envolvendo outros reinos. Olha só, então ela tinha todo um simbolismo, ela tinha uma aplicação também, era um sonho profético. Agora, quando olhamos para a estátua, a segunda, era uma estátua literal, uma estátua que Nabucodonosor ordenou que homens então a construíssem. Então concluímos que a primeira estátua era simbólica, era com fundo profético, com fundo escatológico, enquanto a segunda estátua ela fora algo literal, com o propósito de impor, a idolatria. Ou seja, Nabucodonosor ele queria impor essa idolatria por meio então de uma adoração forçada, da sua autodeificação diante dos olhos dos seus súditos.
Em terceiro lugar, nós notamos aqui também a inauguração da estátua. Então nós estamos aqui caminhando na história no passo a passo, né? Olha só, então após a construção daquele mega monumento, né, chega o dia então de se inaugurar aquela grande estátua. E para isso então, né, Nabucodonosor ele reúne, convoca, né, prepara uma grande orquestra, né, para festejar então aquela inauguração daquele dia tão esperado, podemos assim colocar, né? E a ordem do rei era para que todos, né, sem exceção, ao ouvirem então o som desses instrumentos musicais, que se prostrassem. Eles deveriam, era uma obrigação deles se prostrarem-se e adorarem aquela imagem, né, de ouro que o rei havia erigido. Já quando olhamos para o capítulo 2, proposto dentro dessa lição aqui, nós podemos observar o desafio à idolatria, né? Primeiramente, nós observamos aqui a ordem do rei a todos os seus súditos. Não era para escapar ninguém. Então notamos que a ordem dada por Nabucodonosor, né, era para que após, né, os instrumentos musicais serem tocados, né, todos, sem exceção, deveriam então prostrar-se, né, curvar-se ante aquela estátua, né? E qualquer então que desobedecesse tal ordem, né, pois havia sido também escrito um edital, né, que era a norma, que era uma lei, né, esse tal então ele pagaria com a vida, né? Esse então era o propósito. Então sabemos então que a verdadeira adoração vem do coração e por sua vez é uma atitude espontânea, não é nada forçado, né? Então quando nós observamos a adoração imposta por Nabucodonosor, era algo então obrigatório, era algo forçado, né? Cujo objetivo então era para escravizar todos aqueles que estavam debaixo do seu domínio, ali debaixo do seu reino, né? Obrigando-os assim a servirem as divindades caldeias. Olha só que artimanha diabólica, né? Em segundo lugar, dentro desse capítulo 2, né, que é o desafio, né, à idolatria, nós encontramos aqui em segundo lugar este ato ousado, né, de Nabucodonosor. Nós podemos observar que tem sua semelhança com o espírito do anticristo, pois Nabucodonosor ele era o Estado, né? Ele era a pessoa maior dentro do seu reino, né? Portanto, as pessoas, né, ao prostrar-se perante a estátua, era o equivalente, então, ao prostrar-se diante ou perante Nabucodonosor. Olha só, o ato de adorar aquela imagem tipificou, então, o que haverá de acontecer na metade da grande tribulação, né, com relação ao anticristo, né, quando ele também vai romper o pacto, né, e vai exigir ser também adorado. Então as características semelhantes entre os dois episódios, entre aquela estátua daquela ocasião, na época de Daniel, e também essa que vai acontecer ainda em relação ao anticristo, a característica ela é bem semelhante entre esses dois episódios. Vamos observar, primeiro, o culto obrigatório envolve então a quebra dos 10 mandamentos, né? Então, submetendo assim logo
os 10 mandamentos ele fora quebrado. Segundo, o teste, então, envolve liderança econômica. Nos dois casos, nós podemos constatar isso. Em terceiro lugar, o teste envolve um decreto de morte. Então, quem não adorar será morto. Nós encontramos isso também nos dois episódios. Um já aconteceu e o outro acontecerá. Então, está dentro de um plano escatológico. E em quarto lugar, nós podemos observar que o teste também envolve a destruição pelo fogo. Vamos observar agora que em terceiro lugar nós encontramos a coragem para não fazer concessões à idolatria. Isso é muito importante. Então nós observamos aqui, dentro desse pensamento, que no meio daquela imensa multidão, algo aconteceu. Havia 3 homens, esses 3 homens, os instrumentos foram tocados, e após eles todos se curvaram, com exceção desses 3 homens que permaneceram então, por sua vez, de pé. Então, ao permanecer de pé e todo o povo prostrado, logo que eles se destacaram, ficaram em evidência. Então, a fé daqueles homens, estava no verdadeiro Deus e da palavra que ele havia dito, dado para o seu povo. Então podemos afirmar que a verdadeira fé não teme ameaças. A verdadeira fé não se impressiona com a multidão. A verdadeira fé ainda não se abala com cerimônias supersticiosas. Olha só, contudo, a verdadeira fé, ele obedece ao Senhor e confia que Ele cuidará das consequências. Ele dará um jeito nas consequências. E nós observamos que aqueles homens, eles conheciam a lei de Deus, que estava registrado lá nos 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, ou não terá outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Então eles conheciam a lei do Senhor. O terceiro capítulo, ele vem narrando aqui a fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. Em primeiro lugar, nós observamos aqui na revista que aqueles jovens hebreus foram acusados e denunciados. Olha só, como eles não se prostraram, como já dissemos, ficaram então em evidência, então todos prostrados, 3 homens em pé, destacaram-se, e logo então eles foram denunciados. Vamos observar o versículo 12 do terceiro capítulo de Daniel. Está escrito da seguinte forma: foi a multidão, estava ali os acusadores denunciando. Eles falam assim, uns homens hebreus, que tu, rei, constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Olha só, deu ainda nomes para aqueles homens que não se curvaram. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Olha só, eles além de serem denunciados, eles foram acusados, lançaram seus nomes diante do rei, e nós observamos que aqui nós temos então o exemplo por parte desses jovens
que em uma demonstração de coragem, eles enfrentaram Nabucodonosor, enfrentaram também a fornalha de fogo ardente. Era, claro, uma consequência, então, natural da rebeldia. Rebeldia o quê? A rebeldia à lei de Nabucodonosor, né? Rebeldia a esse ato, né, de prostrar-se diante, né, de uma estátua feita por mãos de homens. Eles não se deixaram se dobrar ante as ameaças, né? Mas também, né, quando nós observamos, aquela atitude foi também, né, um ato de muita fé, né, uma demonstração de fidelidade absoluta ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Em segundo lugar, dentro desse capítulo 3, nós encontramos aqui também a resposta corajosa dos jovens hebreus. A resposta dada por aqueles homens, né? Então responderam, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Você não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, né, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então foi uma resposta também à altura, né? E quando olhamos um comentário de Chaplin, né, ele comenta que aqueles homens, então, permaneceram firmes, né, em sua decisão e não adoraram a estátua de ouro. Então temos aqui, né, segundo palavras de Chaplin, um exemplo de firmeza e magnanimidade, né, que são raramente encontradas. Então são características raramente encontradas, né? O que é? Não demover daquilo que tinha aprendido. Então esses homens de Deus, olha só, são chamados de os 3 jovens, mas deveriam ser chamados então de os 3 campeões, né? Deveriam ser chamados as 3 preciosidades do reino de Deus entre os homens. E para finalizar a aula de hoje, em terceiro lugar, dentro desse capítulo, nós encontramos aqui reação à intimidação. Observamos a pergunta de Nabucodonosor. Olha só que pergunta ousada ele fez. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só a pergunta. Com esta indagação, então, Nabucodonosor extrapolou o âmbito humano, né? E o desafio, então, passou para o Senhor, o qual seria o Deus daqueles jovens, né? Então saiu da esfera humana, agora o desafio ficou para o Senhor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi um desafio, né? Contudo, eles não se intimidaram. Antes deram uma resposta à altura, falando da seguinte forma: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Olha a resposta, olha que segurança, olha que firmeza, né? Isso que é uma fé no Deus, isso que era conhecer o Deus de seus pais. Então essa declaração destes 3 jovens judeus tinha a convicção da intervenção
de Deus naquela situação. E concluindo, fecho a aula de hoje com essas palavras. Veja que aquela festa de adoração, aquela imagem, a inauguração daquela imagem pagã, acabou então se tornando numa ocasião de reconhecimento do poder maravilhoso do Deus Criador do universo. Então finalizo aqui esta aula de hoje com essas palavras e rogando a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua família. Fique com Deus, um forte abraço, até a próxima aula Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP.